Graças a Deus, estamos iniciando mais uma semana. E antes de terminar essa nova semana, concluiremos a leitura do livro de Deuteronômio. Em nossa jornada do ano bíblico de hoje, iremos fazer o resumo de Deuteronômio, capítulos 21, 22 e 23. Deuteronômio capítulo 21 vai falar das leis quanto aos relacionamentos humanos. Saiba que Deus não se interessa apenas pela adoração e pelo governo de seu povo. A lei continua como detalhes sobre como podemos viver de maneira que possamos honrar a Deus em nossos relacionamentos com outras pessoas. Na época de Moisés, quando um crime era cometido e o criminoso fugia, toda a comunidade era considerada responsável. Deus estava mostrando para o povo a necessidade de toda a comunidade que ela tivesse um forte sentimento de responsabilidade pelo que acontecia em sua volta e então agisse logo para cumprir quaisquer situações que fossem potencialmente prejudiciais fisicamente, socialmente ou moralmente. Deuteronômio 21, versos 1 a 9. A desobediência e a rebeldia não deviam ser toleradas no lar. Os rebeldes e desobedientes não podiam ficar impunes. Deuteronômio 21, 18 a 21. Uma série de leis são relatadas em Deuteronômio capítulo 22 com base em princípios que não se perdem com o tempo. Algumas leis e tradições passam, mas os princípios da palavra de Deus são imutáveis e revelam o caráter de seu autor. A honestidade deve ser observada em todos os aspectos da vida do povo de Deus, e mais especificamente quando o zelo dos bens materiais uns dos outros. O ditado "achado não é roubado" nunca terá harmonia com a vida do cristão. O princípio estabelecido em Deuteronômio capítulo 22, verso 5, caracteriza o cuidado do Criador em relação às diferenças quanto ao modo de vestir entre o homem e a mulher, para que de modo algum houvesse confusão para distinguir os sexos. Isso deixa claro que as roupas feitas por Deus para vestir os nossos primeiros pais tinha esta distintiva definição. O pecado e a rejeição de Deus como Criador, no entanto, afetaram o modo natural das relações humanas, introduzindo no mundo as paixões infames, que têm pisoteado abertamente o princípio imutável de que o Senhor criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Virgindade, pureza, casamento, adultério e estupro são temas de vasto estudo, mas os princípios contidos nas leis concernentes a eles também contêm um peso imutável. Deus criou o homem e a mulher para viverem um relacionamento heterossexual, monogâmico e dentro do casamento. Os relacionamentos fora deste contexto são reprovados por Deus. Quando o Senhor ordenou que fosse construído um santuário para a sua habitação, limites foram estabelecidos a fim de manter a santidade daquele lugar. A determinados grupos de pessoas foi proibido o acesso tanto às Assembleias Santas quanto ao próprio tabernáculo. Deus reprova a mutilação dos membros, que geralmente era realizada em cultos pagãos. Por isso, os eunucos eram privados de participar das reuniões santas de Israel. Isso não inclui, contudo, aqueles que eram castrados por acidente ou por doença, que haviam escolhido tal condição, ou que conhecessem o Senhor após a mutilação. Deuteronômio 23, 1 a 8. A limpeza do acampamento e a higiene pessoal dos filhos de Israel eram questões que deveriam ser levadas a sério. Deus estabeleceu regras que protegiam o povo contra as doenças infecciosas e mantinham o acampamento limpo. O acampamento limpo simbolizava a pureza de um povo cujo Deus andava no meio dele. A prostituição e a sodomia, o homossexualismo, também eram consideradas por Deus como imundície e abominação, e de forma alguma poderia participar da comunhão os que tais práticas praticavam. Deuteronômio 23, versos 9 a 17.
A prostituição zomba da ideia original de Deus para o relacionamento sexual, tratando-o simplesmente como um ato físico e isolado, e não como um ato de comprometimento de uma pessoa com a outra. Fora do casamento, o sexo destrói pessoas e relacionamentos. Ainda hoje precisamos dar ouvidos às advertências de Deus se estamos sonhando em desfrutar uma vida plena de felicidade. Que o eterno Deus te abençoe.